Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 19, objeto de conhecimento, dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético molecular e reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação, detalhamento, temperatura e calor. Muito bem, pessoal. Agora sim, que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Olha só, um simples fato de tomar um café. E o que tem a ver com a física? O que tem a ver com esta aula de hoje? Um simples fato de você tomar um café tem a ver com esta aula. Vamos juntos tomar esse café e também conhecer o tema desta aula. Vocês já perceberam como a temperatura influencia nossas atividades diárias? Quando ligamos o ar-condicionado, tomamos um banho quente ou usamos uma panela de pressão, estamos lidando com fenômenos físicos relacionados com a temperatura e calor, sabiam? E hoje vamos explorar como esses conceitos estão presentes no nosso cotidiano e como a física explica essas situações. Vejam aí, até mesmo ao fazer uma comida em uma panela de pressão, tem a física embutida aí. E até o simples fato, realmente, ao tomarmos um café, temos aí a física, que hoje nós vamos falar sobre a termometria. Vamos lá conferir? Olha aí. A termometria é a parte da termologia que estuda a temperatura e as formas pelas quais ela pode ser medida. Aí você pode estar se perguntando, mas eu já estudei isso aí. Eu lembro que eu estudei. Lembram? Isso mesmo. Então, isso nós vamos falar sobre o quê? É uma recapitulação da termometria, que quando se fala em termometria, eu estudo aí as escalas termométricas, que são 3 as mais usadas. Então, vamos agora conferir um vídeo que fala sobre essas escalas, que estuda aí nessas escalas termométricas. Vamos juntos prestar atenção? Vamos lá! Você sabe como medir a temperatura de algo? Quando falamos de termômetros, estamos lidando com escalas que ajudam a entender o quão quente ou frio está um objeto. Hoje vamos conhecer as 3 escalas de temperatura mais utilizadas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lá? A escala Celsius foi desenvolvida pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742. Inicialmente, a escala tinha 100 intervalos, de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius, com o ponto de fusão e ebulição da água invertidos. Mais tarde, isso foi corrigido e os valores atuais são 0 graus Celsius, ponto de fusão da água, 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. Hoje, a escala Celsius é amplamente usada em todo o mundo e é muito prática para o nosso cotidiano, desde a previsão do tempo até o cozimento dos alimentos. Curiosidade: sabia que a escala Celsius inicialmente era chamada de centígrada, devido aos seus 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição? A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico Gabriel Fahrenheit. Ela se baseia em 32 graus Fahrenheit como ponto de fusão da água
e 212 graus Fahrenheit como ponto de ebulição. Diferente da escala Celsius, Fahrenheit tem 180 intervalos entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Hoje, essa escala ainda é amplamente usada nos Estados Unidos e em alguns outros países. Curiosidade: você já percebeu que nos filmes americanos eles falam temperaturas como 70 graus Fahrenheit, mas em Celsius isso seria algo em torno de 21 graus. Agora vamos falar sobre a escala Kelvin, criada por Lord Kelvin, também conhecido como William Thomson, em 1864. Essa escala é especial porque seu ponto de partida é o zero absoluto, onde não existe mais movimentação de partículas. A escala Kelvin é usada principalmente em pesquisas científicas, pois evita valores negativos e se baseia no comportamento das partículas a temperaturas extremamente baixas. 273 Kelvin, ponto de fusão da água. 373 Kelvin, ponto de ebulição da água. Curiosidade: sabia que 0 Kelvin é o equivalente ao zero absoluto, onde, teoricamente, toda agitação molecular cessa? É impossível atingir esse valor na prática. Então, qual a principal diferença entre essas escalas? Vamos fazer uma rápida comparação. Celsius, usada na maioria dos países. Fahrenheit, usada nos Estados Unidos e alguns países. Kelvin, usada no mundo científico. Muito bem, pessoal. Lembraram quando a gente falou aí Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Esses conceitos, eles são fundamentais para esta aula. Vamos lá relembrar comentando o vídeo. Vamos relembrar os conceitos que nós vimos no vídeo. Temperatura. E o que é a temperatura? Ela é medida ou é o grau de agitação das partículas de um corpo. E nós vimos aí que existem 3 tipos de escalas: as Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vimos também que o calor é a energia térmica em trânsito entre corpos que estão em diferentes temperaturas. E um importante detalhe aí, pessoal: calor é diferente de temperatura. Formas de transferência de calor: a condução, a convecção e a irradiação. E esse detalhe que eu trago para você, falei que calor é diferente de temperatura, mas claro que nós vamos analisar, pelo nosso vídeo, nós vamos analisar as escalas termométricas. Vejam aí. As escalas termométricas, como nós já vimos, são 3: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Só que eu trago para você, primeiramente, 2 escalas. Para transformar de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, nós vamos ter esta equação. Chamamos aí de equação 1. Logo, você tem a temperatura na escala Celsius, Tc, dividida por 5, será igual a TF menos 32 sobre 9, como nós vimos lá no vídeo que tinha uma escala e o termômetro. Com base para transformar de uma escala para outra, utilizarei esta equação de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Para transformar de Celsius para Kelvin, utilizarei, então, anotem bem aí, que nós vamos usar daqui a pouco. A temperatura na escala Kelvin será igual a Tc mais 273. Agora, se eu quiser transformar de Kelvin para Celsius, nós vamos ter esta equação. Tc vai ser igual a Tk menos 273. E com detalhe, pelo que nós vimos no nosso vídeo, quando eu tiver a temperatura na escala Kelvin, eu não uso o símbolo do grau, porque ele representa aí a escala absoluta. Muito bem. Aí, com base nessas 3 equações, nós temos aí
nosso primeiro exemplo. Numa cidade, a temperatura foi de 45 graus Celsius. E eu quero aqui na escala Fahrenheit e também em Kelvin. Eu quero nessas duas. Aí você tem, ó, primeiro, analisa, você tem aqui TC vale 45 graus Celsius. Muito bem. Aí eu quero o TF e TK, que eu não sei quanto vale. E agora, vou substituir lá na equação. Aí temos, olha só, temperatura tirada, extraída do dado da questão, e quero saber temperatura Fahrenheit e também a temperatura Kelvin. Não sei. Agora, vamos aplicar a equação 1. Ó. TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Equação 1. Ah, e lembra que a temperatura na escala Celsius vale 45 graus Celsius. E aonde tiver o TC, irei substituir o valor. Está aqui, ó, 45 graus Celsius. No lugar de TC, coloco 45. 45 dividido por 5 resulta em 9. E repete TF menos 32 sobre 9. Aí temos, olha só, fiz a divisão, agora reescrevo. Produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Aí reescrevo que aqui embaixo do 1 tem um 1 invisível que não aparece. Aí TF menos 32, 9 vezes 9, 81. Ok. E agora o 81 está no segundo membro. 32, aí você tem 32, ele é negativo, passa para o segundo membro, vai ser positivo. Logo, TF vai ser igual a 81 mais 32, equivale a 113 graus Fahrenheit. Muito bem. Já para encontrar na escala, agora, achei, ó, temperatura na escala Fahrenheit. Aí nós temos, para encontrar a temperatura na escala Kelvin, temos a equação 2. Vejam que a equação 2 aqui, ó, substituindo o valor de TC igual a 45 graus Celsius, na equação nós temos, aonde tiver o TC, você vai substituir pelo 45. 45 mais 273 equivale a 318 kelvins. Muito bem. Então, vejam aí como é importante saber esta transformação. Lembraram como é que faz esse tipo de exercício quando eu tenho as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Muito bem. Outro assunto muito interessante envolve a propagação de calor, que envolve condução, envolve também a radiação e envolve a convecção. Vamos lá com o nosso vídeo, ou aliás, nossa animação, com os tipos de propagação de calor. Olha só. Muito bem, pessoal, os tipos de propagação de calor. O primeiro, nós temos aí a condução. O calor se transfere diretamente de partícula para partícula, como você percebe aí, ó, na mão. A mão ficou queimada. Por quê? Dentro do material sólido, o cabo de uma frigideira fica quente, mesmo sem estar diretamente sobre a chama. E até mesmo ao fazer um café, ao tomar um chá, temos aí a convecção, representada pelo movimento do líquido dentro da panela. O calor é transferido por meio de movimento das partículas do fluido. Logo, a água aquece na parte inferior da panela, a água quente sobe e a mais fria desce.
formando corrente de convecção, como você está vendo. E, por fim, nós temos a radiação. Você percebe aí que são ondas de calor emitidas pelo fogo. Então, pessoal, são esses três. Temos aí a propagação de calor: a radiação, a convecção e a condução. Muito bem. Muito bem. E agora, né, como estamos falando de temperatura, olha só, pessoal, onde nós estamos. Olha aqui, temperatura, 40 graus Celsius. E quando nós temos aí, o que isso tem a ver? Você percebe que isso não é só a sensação. A temperatura indica o grau de agitação das partículas em um corpo ou ambiente. Quando o painel marca 40 graus Celsius, significa que as moléculas do ar estão muito agitadas devido ao calor absorvido do Sol. Como vocês estão vendo aqui atrás, carros passando e você tem uma sensação horrível que você percebe. E ocorre principalmente quando estamos devido ao calor absorvido do Sol, carros, prédios e asfalto. Vocês já perceberam, ou vocês já perceberam que em algumas áreas da cidade parece estar muito mais quente do que em outras? Isso não é só sensação. O asfalto escuro absorve mais radiação solar, aquece e transfere calor para o ar, aumentando a temperatura local. É um fenômeno chamado ilha de calor urbano. Vocês sabiam? Essa ilha de calor urbano? E agora trago para vocês uma convidada muito especial, professora de geografia, que virá explicar o que é essa ilha de calor urbano. Vamos lá com a professora? Olá, turmas! Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora de Geografia. Vim falar sobre um tema muito importante: as ilhas de calor. Um fenômeno que influencia na qualidade de vida das pessoas. O que é ilha de calor? São um fenômeno climático típico de áreas urbanas e, por essa razão, são chamadas também de ilhas de calor urbanas. Elas são caracterizadas pelas temperaturas mais elevadas na cidade do que nos arredores, como a zona rural. Como funciona a ilha de calor? Durante o dia, as superfícies presentes nas cidades absorvem o calor irradiado pelo Sol. Algumas dessas superfícies têm uma coloração mais escura e, em função das suas propriedades também, tendem a absorver maior quantidade de calor do que outras. Agora que entendemos o que são e como funcionam, é importante destacar as principais causas que contribuem para o surgimento das ilhas de calor. Os materiais urbanos, como o concreto e o asfalto, acumulam calor durante o dia e liberam lentamente à noite, mantendo a cidade mais quente. A poluição atmosférica também é uma causa. As partículas suspensas no ar funcionam como uma camada extra, dificultando a dispersão da radiação. As atividades humanas, com o uso de veículos, as indústrias e até os aparelhos de ar-condicionados, liberam calor, intensificando o problema. A falta de áreas verdes também é uma das causas. Com menos árvores e espaços naturais, há menos sombra e menos evaporação de água, o que ajuda a refrescar o ambiente. Mas não é só problema. Existem também soluções que podem ajudar a reduzir os efeitos das ilhas de calor e tornar as cidades mais sustentáveis. Como, por exemplo, os telhados verdes e paredes vivas em prédios. Além de embelezar, ajudam a reduzir a temperatura e melhorar a qualidade do ar. O plantio de árvores e jardins urbanos vão ajudar a criar sombras, aumentando a umidade e tornando os espaços mais agradáveis. O uso de materiais mais claros nas ruas também pode ser uma solução. As superfícies claras, elas refletem melhor a luz solar, diminuindo a absorção de calor.
Uma outra solução possível é o planejamento urbano sustentável. Pensar a cidade de forma inteligente, equilibrando construções com áreas verdes e soluções ecológicas, é uma solução viável. Então, gente, compreender as ilhas de calor e pensar em alternativas é essencial para melhorar a vida urbana e enfrentar os desafios climáticos. Muito bem, viram aí o nosso vídeo que a professora explicou? E agora, com uma pegada da física, você vai relacionar com essas ilhas de calor, envolvendo a temperatura, essa sensação que temos que na cidade sempre a temperatura é mais alta. É por isso que o que a professora explicou ali. E com base nisso, vamos definir o que é a ilha de calor. As ilhas de calor são um fenômeno climático, como a professora explicou, típico de áreas urbanas, e por essa razão são chamadas também ilhas de calor urbanas. Elas são caracterizadas pelas temperaturas mais elevadas na cidade do que nos seus arredores, como, por exemplo, a zona rural. E nós vimos também que a climatologia, a professora falou sobre o clima e o aquecimento global. O que significa dizer isso? É o aumento da temperatura média do planeta o efeito estufa e mudanças climáticas. Outra coisa também muito interessante, nós vimos no vídeo, a relação entre radiação solar, calor e fenômenos meteorológicos, e principalmente o impacto na Amazônia, que envolve as secas, as enchentes e mudanças na biodiversidade. Aí trago para você, simplesmente, ao analisar a zona rural e a cidade, ó, como você percebe aí. Por que ocorre o efeito chamado de ilha urbana de calor? Como nós vimos no vídeo, tudo que envolve aí, desde o asfalto, envolve os prédios, como nós temos aí nessa imagem, a cidade e a zona rural. E fazendo uma contextualização na Amazônia, ou na contextualização amazônica, em Manaus, durante períodos de seca intensa, a falta de chuva e a redução de áreas verdes ampliam ainda mais o efeito da ilha de calor, principalmente em bairros muito urbanizados. Vocês sabiam disso? Que quando você tiver bairros mais urbanizados, você percebe aí as ilhas de calor. E quando se fala dessa ilha de calor, principalmente em bairros muito urbanizados, temos aí uma diferença de temperatura. Falar de diferença de temperatura, nós temos o seguinte: a diferença de temperatura entre os centros urbanos e rurais, quando ocorre a ilha de calor, aí nós podemos entender e pode variar um intervalo aí de temperatura, de 5 graus Celsius até 10 graus Celsius, aproximadamente. Claro que isso nós estamos falando de forma teórica, porque nós sentimos essa diferença aí. E essa elevação, ela é perceptível durante o dia. E à noite, porém, aí você tem que essa elevação é perceptível durante o dia e à noite. Porém, à noite, as pessoas costumam notar mais, já que os prédios e a pavimentação de ruas e estradas recebem o calor do sol durante o dia todo. Aí trago para você o perfil de uma ilha de calor. Olha só, nós temos, olha aí o que está ocorrendo. A temperatura em graus Celsius, que começa de 29,4 e vai até 33,3. Esse é o perfil das ilhas de calor urbanas. Aí você percebe, ó, na área rural, aí depois ela vai para a área periférica, vai aumentando, vai subindo, a área comercial, aí quando chega no centro da cidade, você percebe aí que há um pico aí de temperatura. Então, ali
eu tenho a ilha de calor. E você percebe que a área residencial vai baixando, aonde tem área verde e a área rural. Isso representa principalmente o perfil das ilhas de calor urbanas. E ao falarmos sobre esse perfil das ilhas de calor urbanas, nós temos a variação de temperatura. E o que é a variação de temperatura? A variação de temperatura representa a diferença entre duas temperaturas medidas em momentos diferentes ou pontos distintos de um sistema. Em outras palavras, é o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu entre essas duas medições, como ocorre principalmente no efeito ilha urbana de calor, zona rural e cidade. Olha só, aí você tem, ó, falar de variação de temperatura, sempre eu terei duas temperaturas, olha só. Aí você tem, ó, porque ocorre o efeito da ilha urbana de calor, aí eu tenho a zona rural e a cidade. Aí você percebe aqui, ó, eu tenho a penetração de água, a transpiração das plantas e a evaporação da água do solo. Aí eu tenho maior, e aqui na zona rural a menor temperatura e na cidade a maior. E isso representa o quê? A absorção e retenção de calor. Percebam aí que ocorre, eu estou falando de variação de temperatura. Aí no exemplo 2, agora, com base na ilha de calor, eu tenho aqui duas temperaturas. Suponha que você está em uma caminhada de manhã cedo e ao sair de casa, você mede a temperatura do ar. Às 8 horas, o termômetro, olha só, ele vai marcar 15 graus Celsius. No entanto, ao meio-dia, a temperatura subiu para 30 graus Celsius. Vamos calcular a variação nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí com detalhe, hein, pessoal? Ao falar de variação, sempre eu tenho aí quem? Duas temperaturas. A temperatura final que ele mediu ao meio-dia foi de 30. E no início que ele foi fazer a caminhada foi 15. 30 menos 15 resulta em 15 graus Celsius. Agora, para a variação de temperatura, pessoal, as equações, elas modificam um pouco. Elas se tornam mais fáceis porque quando eu falar em variação, nós vamos ter ΔTC e ΔTF. Logo, ΔTC dividido por 5 ou ΔTC sobre 5 será igual a ΔTF sobre 9. E essa equação será chamada de variação. Quando vier a palavra, ou quando vier esta palavra, variação de temperatura, eu vou substituir os valores nesta equação aqui. Substituindo os valores para encontrar de Celsius para Fahrenheit, eu uso esta equação. E com um detalhe, como Celsius tem a mesma ideia semelhante a Fahrenheit, a Kelvin, nós vamos usar aqui ΔTC vai ser igual a ΔTK. Aí você pode estar, mas por quê, professora? Porque eles têm a mesma escala, ou seja, eles lembram, e como esse some com esse, resulta aí, vejam. Aí, como eu quero encontrar, já encontrei a variação. A variação 15 graus Celsius. E agora, substituo aqui. 15 dividido por 5, lembram que é ΔTC sobre 5 vai ser igual a ΔTF sobre 9. E aonde tiver ΔTC, coloco aquela diferença lá, que foi 15. 15 dividido por 5, 3.
e vou repetir toda essa expressão aqui. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí você tem ΔTF sobre 9 vai ser igual a 9 vezes 3, que resulta em 9 vezes 3, 27. Está aqui. Logo, a temperatura na escala Fahrenheit é 27 graus Fahrenheit. Terminei a questão? Não, né? Por quê? Porque para encontrar a variação na escala Kelvin, temos que o ΔTC dividido por 5 vai ser igual a ΔTK sobre 5. Como os denominadores são iguais, como eu falei para vocês, resulta em ΔTC vai ser igual a ΔTK. Preciso fazer algum cálculo? Claro que não, porque eu já sei que na escala Celsius a minha diferença, a minha variação de temperatura era de 15. Logo, substituo. E aqui temos o valor. Ah, professora, a senhora esqueceu o grau em Kelvin. Não. Lembra que eu disse? Na escala Kelvin, não temos esse grau, porque ele representa a temperatura absoluta. Então, nas escalas, as temperaturas são, em Celsius, a variação, 15 graus Celsius, em Fahrenheit, em 27 graus Fahrenheit, e em Kelvin, 15 Kelvin. Perceberam aí? Logo, nós temos aí que envolver, sempre entender que essa diferença aí, ok? Então, não esqueçam, falou em termometria, termologia, envolve o quê? Temperatura, envolve calor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e temos aí que entender. Até mais. Tchau.